Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal Palmira Margarida, e hoje trazendo mais uma pessoa muito especial para a nossa queridíssima série Perfumes de Pombagira, As Deusas do Brasil. E hoje quem está com a gente para falar dessas criaturas, dessas energias, dessas deusas maravilhosas e que todo mundo, ou quase todo mundo, tem medo, tem tanto preconceito, é uma mulher maravilhosa e muito poderosa, que é a Sueli Martins, do Rio de Janeiro. Ela é jornalista, apresentadora e entende muito de pombagira. Maria é dona do corpo, rodeado de alegria. Sueli, seja bem-vinda ao nosso canal. Me fala um pouquinho de você e me conta como que é a sua ligação com pombagira. Ai, que honra, que privilégio estar aqui com você, Palmira. Sou fã do teu trabalho, já te sigo um tempão. Você é uma inspiração para nós mulheres, para todo mundo, mas, sobretudo, eu falo enquanto mulher, porque você, de fato, é uma inspiração. O teu trabalho, o que você traz para a gente motiva, inspira, desperta. Eu sou do santo, né? Desde da barriga da minha mãe, desde o meu nascimento, e eu vim despertando isso ao longo da vida. Mas a minha ligação com essas divindades femininas vai para além da espiritualidade, né? Pombagira, para mim, ela me reconecta com o meu feminino, com o meu sagrado. Eu tinha preconceito de falar de pombagira, de falar de espiritualidade em rede social, porque eu achava que aquilo poderia prejudicar a minha vida profissional de alguma forma. Então, eu por muitos anos, e eu vivi num conflito, isso ainda não está claro completamente para mim, eu mostro isso ou eu continuo a minha caminhada, né, acadêmica, jornalística. As pessoas demonizam essas divindades. Pombagira ainda ela tem aquela coisa da mulher fácil, da mulher vulgar, da mulher. E essa mulher, ela traz a gente para o lugar de mulher. Ela mexe comigo de um jeito que ela me cobra as minhas unhas estarem pintadas. Ela me cobra eu estar com o cabelo arrumado. Ela me cobra pintura no rosto. E ela cobra e cobra de verdade, mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas não exigem marca, valor, tipo, não. Ela, quando ela vem, uma das últimas vezes que ela esteve, né, em terra, ela falou com a minha filha, né, que é a pessoa que conversa com ela lá no terreiro e tudo. Esse foi o recado. Se eu quisesse seguir a minha caminhada, ocupar os lugares que eu pedia para ela, eu teria que me portar como tal. Claro que no linguajar dela, naquele linguajar característico, e ela falou, eu roo unha, né, gente? Eu roo. E eu tava com a unha por fazer, tava com a unha feia. E aí ela falou, se ela quer ocupar os lugares, se ela quer ser vista, tudo que ela pede pra gente, ela precisa se colocar, né, da maneira dela, do linguajar dela, falar. Então eu não aceito mais ela estar com essas unhas, com essa aparência. Então, essa mulher, ela desperta o meu feminino. Ela me tira daquele lugar de não sei se posso, não sei se devo. Isso que você está vendo aqui, em geral, não é uma Suelen. A gente está gravando aqui pela manhã, mas você pode ter em qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite. Não é uma Suelen normal. Essa mulher que você está vendo é uma influência de pombagira. Essa Suelen é uma aprendiz de pombagira. Então, a gente pode dizer que a pombagira te trouxe o poder do amor próprio e do alto valor. É isso. É isso que ela traz também para a vida de uma mulher. Dentre tudo isso, né, eu digo que amor de pombagira cura. Né? Amor de pombagira cura. Não sei se devo falar nesse momento, mas você me deixou livre. Eu sofri violência durante 16 anos da minha vida. Violência física, violência moral, violência até religiosa mesmo, porque
eu não podia cultuar as minhas coisas, né? Eu vivia em função do meu parceiro. E esse parceiro, ele me aprisionava, ao ponto de eu sempre fui esperta, sempre fui inteligente, sempre fui essa pessoa falante, mas eu duvidava da minha sanidade, eu duvidava sabe? Eu era presa. Eu não podia, se eu fosse a uma macumba, a um centro, a um terreiro, eu não tinha liberdade de conversar com uma entidade sozinha. Ele estava comigo. Ele era de santo desde sempre, desde a infância, e ele usava as entidades dele, eu não tinha tanto conhecimento. O meu axé, as coisas que eu carrego, é desde o ventre da minha mãe, porque eu herdei do meu pai e da minha avó. Mas o meu pai, por uma desilusão com a espiritualidade, que ele sonhava em ser policial, e o Exu que ele carregava dizia que ele não ia ser porque ele não tinha caminho ali, o caminho dele era na cura, ele se desiludiu, ele jogou tudo fora, ele se afundou em bebida, ele não quis mais saber daquilo ali. A minha avó, por sua vez, virou evangélica de queimar os diabos, né? Os diabos e tudo mais. Então virou um assunto proibido. Eu já era uma criança estranha, nascida já toda trabalhada na espiritualidade. Eu aprendi a jogar carta sozinha, pequenininha. Eu ouvia coisas que ninguém ouvia. E foi indo, sabe? E fui crescendo assim. Engravidei jovem, aos 15 anos, morei em casa de familiares, passei todo um desdobramento. A minha infância / adolescência tem um histórico de muita dor, de muita luta. E aí eu engravido. E esse cara me aprisiona. Hoje eu falo com segurança, hoje eu não tenho medo, mas revisitar isso é sempre uma questão. Porém, eu entendi com Pombagira que eu não caminhei sozinha. E o amor dessa mulher por mim, e de todas elas, me salvou. Quando eu saio desse relacionamento, que ele dizia na época, né? Quando você está sob a influência dessa mulher que você carrega, dessa cigana que você carrega, você fica muito ousada, isso não te faz bem, vai te levar para a rua, vai não sei o quê. Quando eu estava sob influência dessas mulheres que me cercam, eu me libertava, eu encarava, eu não tinha medo. E aí ele dizia que não fazia bem, não faz bem. Eu falei, não faz bem para quem? Para mim ou para você? O caso era para ele. E o amor dessas mulheres por mim me salvou. Eu saí desse relacionamento. A partir desse momento, eu fui estudar, eu fui fazer faculdade. Eu fui cercada de mulheres. Aparecia uma mulher aqui, aparecia uma outra bruxinha ali, aparecia uma outra amiguinha mística da lá, elas se materializando em pessoas terrenas, né, em mulheres que eu trabalhava, que eu encontrava, que eu conhecia, e cada uma foi me trazendo uma mensagem, sabe? Aquela coisa que você fala, não tô caminhando sozinha. Então, o amor de Pombagira me salvou. E eu saio com autoestima muito abalada, eu saio com medo, eu saio com vergonha, eu saio insegura, eu saio destruída, sabe? Eu saio com a roupa do corpo desse relacionamento, assim, com a roupa do corpo. Pombogira me ajuda todos os dias. Isso não é milagre, não é uma história de confia em Pombagira e sua vida vai mudar. Não é isso. Não é isso. Todos os dias. Esse ano, 2025, fazem 8 anos que eu me separei. Palmira, eu ainda vivo o processo de cura, sabe? Eu ainda tenho questões de medo, de insegurança, de achar que, poxa, será que eu posso? Será que eu ainda me coloco nesse lugar de pedir permissão, sempre para alguém, eu tô na vida, para trabalho, para tudo. E Pombagira, ela me traz esse lugar, esse poder de falar assim, olha, você pode, você é mulher. Eu publiquei um vídeo
que foi uma mensagem mesmo que ela deixou para mim, mas que eu precisava compartilhar com outras mulheres. Quanto você já caminhou? Olha, olha de novo, olha para essa dor que tá aí, mas não olha com um olhar de peso. Se ama, olha quanto que você já caminhou. Quem te protege quer te ver sorrindo. Você é o poder. Pombagira, ela traz isso para mim, sabe? Eu sou o poder. E quando eu paro para duvidar disso, essa mulher, essa coisa, né? Ela me envolve num amor que é um amor de autocura. É todo dia. É todo dia. O relato que você está trazendo agora, Suelen, de uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo, é um relato que a gente ouve todo dia, né? Principalmente quem trabalha com mulheres. Eu mesma também já saí de um relacionamento abusivo. Só entende o que é um relacionamento abusivo quem já passou por ele. Quem nunca passou, não adianta você explicar, que a pessoa não entende. Então, você é que está vendo, que está ouvindo. Você que já passou, você vai entender e você vai se sentir acolhida. O professor Luiz Antônio Simas já esteve aqui nessa série, dando a entrevista dele, e ele, como homem, ele falou assim: a coisa que eu acho mais interessante é quando eu entro num terreiro e eu vejo algumas mulheres que eu conheço que elas não sabem a força que elas têm no dia a dia, elas não, aquelas mulheres que você vê assim, que elas se acham nada. É isso. Esse lugar da permissividade, esse lugar de não acreditar em si, mas quando ela está incorporada, é outra pessoa. Só que não é outra pessoa, é ela ali também, porque aquela pombagira também é ela. Ela traz, né, tudo que... Ela traz esse lugar. E justamente esse lugar da pombagira, das pessoas temerem ela, claro que tem uma questão que a gente vai chegar mais à frente, porque que as pessoas temem pombagira, tem uma questão racial, tem N questões que a gente sabe, mas uma mulher tão poderosa assim, é lógico que vai incomodar, como incomodava o seu ex-parceiro. Quando você está com essa sua mulher aí, você fica perigosa. E é esse ponto aqui que eu quero chegar com você, que é primordial na sua fala, e que a sua fala é tão importante para centenas de mulheres que vão ver, que já saíram de uma relação abusiva e estão se curando, porque a cura é longa, ou que estão numa relação abusiva e querem sair e precisam de força. Eu quero que você fale quando, se você se lembra, talvez seja até um momento de reflexão agora para você, muito bonito, quando você começa a sair dessa relação abusiva, que a gente sabe que é um processo, quando que de fato você sentiu, que você lembra agora que a sua pombagira entra em cena? Eu tinha muita vontade de separar, muita, mas eu não tinha coragem, né? Não tinha coragem. E eu tinha muito medo de tudo e não achava que fosse capaz, né? Ele dizia para mim assim: eu te tirei do nada, eu te tirei do lixo, você só tá aqui hoje, você tem uma família, você não sei o quê. E por mais violência que eu sofresse, eu de fato não acreditava que eu fosse conseguir sozinha, porque ele estava me dando tudo. Ele dizia para mim, eu tinha uma questão sexual, que eu só servia para servir, para sexo, sabe? E que ninguém ia querer nada comigo além de sexo, porque eu não me cuidava, porque hoje eu tô até mais gorda do que na época, eu sou uma mulher gorda, eu tenho um peitão, né? Eu tenho um peito muito grande, eu sou uma mulher forte. E ele dizia que eu não, que ninguém ia me querer além do sexo, porque eu só servia para o sexo. Eu me achava muito sortuda, eu agradecia muito a Deus por ele me querer, sabe? Por ele me querer, por ele me cuidar de mim, me educar, porque eu pedia desculpa o tempo todo, né? Eu ria demais, eu sou muito alegre, né? Eu sou muito feliz, então eu rio alto demais, eu falo alto demais, a própria bombagira. E aí ele me colocava nesse lugar de, ele olhava para mim e fazia assim, ó, para baixar o volume, para ir menos, para eu comia escondido, sabe?
Às vezes eu tinha vontade de comer, eu comia escondido. Ele me cobrava a imagem, até porque eu era uma pessoa pública, eu trabalhava, eu dançava e tal. Ele não deixava eu ir para academia, mas ele me fazia eu caminhar, né, perto da onde a gente morava, na beira da Brasil, e ele às vezes seguia com o carro para ver eu caminhando. Cara, eu nunca falei isso, tá? Nunca falei isso, com detalhes. Porque a gente também tem vergonha. E eu comecei a ter indícios assim de incorporação, momentos de incorporação em casa, uma coisa. E aí ele falava assim para mim: pense em outra coisa, muda o foco. Você fica chamando, você fica. E não, eu não estava chamando ninguém, eu não tinha nem esse conhecimento. Ela estava querendo vir te salvar. E aí, em algum momento, já no final do casamento, eu nunca traí meu marido, nunca, né? Nunca. Eu comecei a perceber olhares de outros homens. Eu falei assim, opa! E outros homens, olha, você é bonita, você. Nossa, peraí, eu posso. Eu comecei a enxergar que eu estava viva. E aí, esse momento ali foi um golpe de coragem que eu tive. Eu simplesmente saí de casa. Eu tenho uma filha. Minha filha, na época, tinha 16 anos. Hoje, a minha filha tem 23. A minha filha não veio comigo. Ela era toda trabalhada também, a cabeça dela, por aquele homem. E aí ela dizia assim: você tá maluca, você tá jogando a família fora, que era a fala dele, né, para me prender. E eu falava assim: não tô, me deixa. E aí ele dizia que eu ia viver na Rua da Amargura. E eu saí para viver na Rua da Amargura, porque na época eu perdi o emprego. Tudo acontece. O importante para quem escutar isso é o seguinte: não é fácil. Tudo vai acontecer. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Suelen, saí com a mochila nas costas. Eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha nada, porque tudo meu era empregado dentro de casa. Eu perdi emprego, foi numa época que o governo mudou no Rio, o trabalho que eu trabalhava, eu perdi. Eu morava longe da minha família, né? Eu morava mais na Zona Oeste, minha família. Eu não tinha amigos. Porque dentro de um relacionamento assim, você vive aquilo ali, que é permitido para você viver. As pessoas se afastam de você. E mediante o status que eu tinha naquele casamento, porque aos olhos das pessoas era um casamento perfeito. Minha família era perfeita. Tem gente que até hoje não sabe porque que eu deixei aquilo maravilhoso que eu vivia. E quando essa mulher começa a me mostrar que outros homens me enxergam, eu falei: peraí, eu saí, Palmira, eu larguei tudo. E sem nada, eu fui indo. Logo de cara, eu conheci um terreiro de Umbanda, que a minha irmã paterna estava indo, escondida da família, e eu fui. Eu ainda estava morando em casa, mas nesse dia eu tinha ido visitar a minha irmã, né? Foi uma briga também para eu sair de casa, porque tudo era uma briga. E aí, quando eu cheguei lá, que eu vi, era uma gira cigana, e eu vi aquelas ciganas... Foi parar logo na gira cigana. Era uma gira cigana, aquelas ciganas chegando, aquela música, aquele cheiro. E eu já ali, ó, falei: é isso! Eu nunca mais saí. Eu falei: pronto, acabou, é isso, ok. E eu ia pra macumba pra chorar, né? Eu sentada na assistência, eu chorava. Aí as pombagiras, quando era gira de pombagira e tal, vinha, me chamava e me abraçava. E eu ficava ali no colo de pombagira chorando, abraçada com pombagira chorando. Aí vinha outra pombagira e, sabe, e me abraçava, e eu chorava. Então, assim, não teve um momento, mas já nesse finalzinho, que eu já não suportava mais, pombagira me encorajou a largar e falar: vai embora, sai. E saí sem nada. E com certeza esse era o caminho, sabe? Eu tinha que ter esse golpe de coragem. Esse golpe de coragem que eu tive foi dado por pombagira, sabe? Não foi Sué. Talvez
Foi a Suelen, mas assim, ó, com uma amiga de braço dado comigo, falar, vambora, sai, vambora que a gente tá junto. Foi isso que eu senti nesse momento. Elas têm esse lugar muito de salvar. Eu percebo em vários relatos, já que eu vi, que é muito comum mulheres falando que estão sentindo a pombagira chegando, que estão sentindo a energia dela chegando, não sabem o que fazer. E aí tem, às vezes, quando tem um abusador por perto, fala, tira isso de você, né? Vamos... Mas isso é aquela sua mulher selvagem, é a sua ancestralidade, tentando falar com você, tentando te alertar, tentando te tirar dali, e isso aconteceu contigo. E tem uma outra frase sua que você fala assim, olha, eu fui para a Rua da Amargura. E isso também é muito pombagira, porque pombagira é encruzilhada, né? E muitas vezes, por que a gente tem medo da Rua da Amargura? Porque, na verdade, a amargura você estava vivendo dentro de casa, que todo mundo achava que era um doce. A escuridão, que as pessoas têm medo, das próprias sombras, a minha rua da amargura, das encruzilhadas, mas é para lá que a gente tem que ir, porque é para lá que está a nossa libertação. É isso. E aí, diante disso, e diante de muitas mulheres que sempre chegam perguntando, como é que eu faço para acessar minha pombagira, Palmas? O que você aconselharia para uma mulher que não conhece a sua pombagira, que não tem contato ainda com isso? O que você falaria? Assim, o que ela tem que procurar? O que ela tem que fazer? Quais são os primeiros passos? A gente sabe que tem pessoas que têm mediunidade, outras não têm. Tem gente que fala que todo mundo tem. Enfim, independente disso, como que Suelen vê? Porque hoje a gente vê que você incorpora, né? O que você diz para uma pessoa que está assim, eu quero ter contato com a minha ancestralidade. Por onde que eu começo, Suelen? Isso é muito complexo, né? E isso é uma pergunta que a gente recebe muito das pessoas que estão começando assim, o tempo todo, eu quero me conectar, eu quero saber quem é, né? Primeiro, eu quero saber quem é minha pombagira, Então, assim, primeiro, desapega de saber quem é, até porque da mesma forma que aqui na vida terrena a gente tem vários amigos, a gente tem mulheres que a gente se conectam, que é nossas irmãs, nossas mães, nossa melhor amiga, nossa amiga do trabalho, as pessoas que a gente conhece ao longo da vida e que gostam da gente, que apoia a gente, que chama e puxa a orelha da gente, assim é no plano astral, né? Assim é com os nossos ancestrais, com as nossas irmãs pombagiras. Então, assim, eu acho que o princípio de tudo é você desapegar de saber quem é, porque são muitas. Claro que você tem a sua guardiã, você tem ali, né, a sua ramificação da sua coroa e tal, mas você está cercada, nós estamos cercados de muitas delas. Em cada momento da vida, uma vai ter uma atuação um pouco maior, uma vai atuar numa área um pouco maior. Tem mulheres que estão com problema no amor, tem outras que estão com problema de dinheiro, tem outras que tá doente. Então, cada uma vai atuar, cada uma tem uma linha de trabalho. Então, partindo desse princípio, preciso me conectar, quero me conectar, quero sentir. Se cuida. Isso funciona para mim. Então, eu não tenho receita milagrosa. Quando eu cuido do meu cabelo, quando eu cuido das minhas unhas, quando eu uso um perfume, um cheiro que me agrada, independente de dinheiro, tá? Não tô falando de dinheiro, porque eu também já estive num lugar de falar assim, mas não vou fazer porque não tenho dinheiro. Eu queria comprar aquele sapato porque ia me deixar bonita, mas não é sobre isso. É sobre o autocuidado. É parar aquele momento e falar assim, vou me conectar com a minha ancestralidade, com o meu sagrado feminino. Se toca, se cuida, se prepara. Porque é isso, gente. Não é uma receita milagrosa, não é um passe de mágica, sabe? Igual eu vejo muitas pessoas falarem. Gente, não é isso. É tão simples. Espiritualidade como um todo é sutileza. Sabe? Eu vou contar uma coisa que aconteceu ontem e que tem muito a ver com isso. Estou em São Paulo fazendo um trabalho.
né? Estou em São Paulo, inclusive estou num quarto de hotel, tá? Nada mais louco do que isso. Estou em São Paulo fazendo um trabalho. E aí ontem eu saí desse trabalho, fui com uma amiga para a gente jantar, né? Uma amiga produtora, e a gente ia levar a jantinha para todo mundo que estava no hotel, que a galera ontem não quis sair para jantar. Como eu estava mais disposta, eu fui com ela. Sentamos na mesa, fizemos o nosso pedido, e enquanto estávamos esperando, né? Mas eu, assim, toda trabalhada no batom vermelho e não sei o quê, né, linda, poderosa, com meu buzinho da felicidade. Cara, passou um homem, né? Passou, e ele voltou. Aí ele, dá licença, posso falar uma coisa com vocês duas? Aí a gente pode. A minha amiga, ela é mais introspectiva, né? Essa produtora que estava comigo, ela é mais introspectiva. E eu toda dada, né? Eu, claro, pode falar. E aí ele, eu sinto verdade aqui. Eu sinto amizade aqui. Vocês são... Falei, sim, a gente é irmandade aqui. E a minha amiga deu uma risada, é verdade. Aí ele, nossa... Aí ele olhou para ela e falou assim, você é sistemática igual a eu. Aí ela riu, ela é verdade. Aí ele olhou para mim e eu olhando para ele em pé, de pé assim, né? Ele, você... Ai, eu tô apaixonado. Aí ele, olha, com todo respeito, eu sou casado, sou bem casado, 26 anos casado com a minha mulher, eu não tô bêbado, eu já tomei um gorozinho. Acho que se eu não tivesse tomado, eu não iria falar isso, mas você, que sorriso. Aí ele fazia assim, eu acho que se ele pudesse, ele tocaria, sabe? Palmira, ele estava encantado. Certamente ele estava vendo Pombagira ali, porque... Ela fez a Pombagira. Ali, a minha amiga ria. E eu assim, eu adorei aqui. Eu amei. É bom esse elogio, né? É bom perceber, né? Ser percebida, ser notada. Aí ele depois chamou um amigo que estava com ele para apresentar pra gente, falou, olha, as minhas amigas te conheciam. Aí o amigo dele falou, ele conhecia vocês mesmo? Eu falei, a gente se conheceu agora. E aí ele foi embora e agradeceu por eu estar tão bonita. Então, minha amiga que está ouvindo, meu amigo que está ouvindo, você que está ouvindo a gente, quer se conectar com Pombagira? Se arruma dentro do que você tem, o cheirinho que você gosta, sabe? A sua beleza, o seu autocuidado. Pombagira é isso, é amor, é cuidado, é poder. Quando você se empodera do que você tem de melhor, de repente o teu melhor é um olhar, de repente o teu melhor é um sorriso, de repente o teu melhor vai ser uma jogada de cabelo, sabe? Vai ser Pombagira é isso, você vai perceber, e é sutileza, não tem mágica. Você vai perceber Pombagira, sabe, na sua volta. Porque é isso, se você se coloca, as pessoas te percebem. Então é um movimento de dentro para fora, sabe? Então se perceba, se admira, se toca, sabe? Se conheça. Isso é Pombagira. Isso seria, né, uma forma de você entrar em contato aí com a sua pombagira, você que está começando. A pombagira é um autocuidado e uma busca por amor próprio. A minha pombagira, ela sempre fala, é a frase dela, né, ser perfume por onde for. Tem que ser perfume por onde for, você tem que perfumar o mundo. Eu estou aqui para perfumar o mundo. Acho que é um pouco disso que você está trazendo aqui. Bom, agora eu quero que você conte um pouquinho de algo que as pessoas também têm curiosidade. Suelen, como que é incorporar uma pombagira? Né? E eu sei que isso para cada médium é diferente, se chamar um outro médium aqui, ele vai falar de uma outra forma, e a beleza está nisso, essa riqueza. Como é que é para você? No início foi muito difícil, você ficava nervosa, teve alguma questão com isso, você falou que a sua família inicialmente é evangélica, então você, não sei, né, estou supondo que você sentiu medo, e como é que é hoje? Você tem uma comparação de pombagira,
que você sente na hora que você fica consciente, ou é uma incorporação totalmente inconsciente, a sua corporação é consciente? O que você sente? Me conta um pouquinho como é incorporar uma pombagira. Assim, ó, para mim não é difícil. Por quê? Por incrível que pareça, a primeira entidade que pegou minha cabeça foi uma pombagira. Foi essa senhora, né? É muito louco, assim. Eu estava na assistência, nesse primeiro terreiro que eu te falei lá, que eu fui com a minha irmã, já frequentava a casa um tempo, já era conhecida lá e tal, mas sempre deixei claro que eu não era de terreiro, porque de fato eu não tinha conhecimento de terreiro, eu não tinha nada de terreiro. Só sabia que tinha uma ancestralidade, né, e que eu era estranha, mas não era de terreiro. E aí, em algum momento, numa gira, o seu Marabô, que era o Exu da Mãe de Santo, ele estava em terra e ele chamou algumas pessoas que estavam na assistência, acho que umas 7 pessoas. Ele, você vem. Eu fui. Eu fiquei, nossa, saltitante, feliz da vida. Eu, caraca, agora eu vou conseguir. Por quê? Porque era uma questão falar com as entidades da Mãe de Santo, porque era um terreiro cheio e tudo mais. Eu falei, pô, ele me chamou. Aí eu já pensando, né, o que eu vou pedir, o que eu vou falar? Eufórica. E aí fizeram uma filinha e cada pessoa, aí tinha umas 3 pessoas na minha frente. Ele abraçava, as pessoas viravam com um santo, né? E eu, estranho, todo mundo passando mal. E aí, quando ele me abraçou, e aí ele falou, boa noite, assim, bem... Aí eu, boa noite! Então... Aí ele me abraçou do outro lado, aí ele falou no pé do meu ouvido, cadê o seu povo? E quando ele fez, cadê o seu povo? Ele me deu uma balançada. Quando ele me deu uma balançada, Palmira, eu caí de joelho, já com essa senhora dando gargalhadas. E ali naquele momento, eu não tive percepção nenhuma consciente, eu não tive. Quando eu voltei, eu tive muita vergonha. Eu tinha vergonha de incorporar, eu tinha muita vergonha. E aí as pessoas me olhando, porque ela veio de uma forma muito firme, muito falando, né, enfim, com todo mundo e tal. E aí eu saí, né, aquela coisa assustada, não tinha entendido o que tinha acontecido. Para mim foi novo, enfim, eu fiquei assustada. Passou. A partir dali eu fui convidada a entrar para o grupo de médiuns da casa, para o desenvolvimento, enfim, aí começou minha trajetória espiritual. Sendo que tinha uma questão. Apesar de eu costumo dizer que eu era cabaço, né? Eu era virgenzinha de terreiro, de como fazia. Todos os meus santinhos, todas as minhas entidades, eles eram velhos, eles já eram desenvolvidos. Então, minha preta velha, quando vinha, né, e vem, ela já vinha falando, fazendo, macerando, fazendo as macumbinhas dela. Minha pombagira já chegava falando isso e aquilo outro. Então, assim, eu, Suelen, não sabia acender uma vela, como hoje eu ainda fico meio assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Às vezes eu não consigo rezar um Pai Nosso. Mas quando eles chegam muito, com muita propriedade do que fazer. Eles já são velhos, eles são muito velhos. Com essa senhora especificamente, hoje a minha mediunidade, ela não é de ver muita coisa. A minha mediunidade é de ouvir, eu escuto muito. Essa senhora vinha e eu não sabia o nome dela. Um belo dia, eu estava no ônibus e eu ouvi o nome dela. E aí eu fiz assim, oi? E não tinha ninguém do meu lado. O ônibus estava vazio, tinha umas 4, 5 pessoas assim, espalhadas. Aquilo me deu um pavor, uma taquicardia, eu arrepiei assim, igual o gato. Falei, caramba, e agora? O que é isso? Porque era um nome ruim. Na minha cabeça, era muito ruim, eu não tinha entendimento, né? O nome que eu ouvi foi o nome Rainha do Inferno. E aí eu falei assim, oi, e agora? Aí mandei uma mensagem na época para a Mãe de Santo, aí a Mãe de Santo não podia me responder, não sei. Aí um irmão mais velho, aí mandei para um irmão de santo mais velho, e ele ria da minha cara, ele ria, e fazia hora no telefone, eu chorando, e eu falava assim, eu não quero, o meu é ruim, tá vendo? Na minha vez é sempre ruim, o meu tem que ser do inferno, eu queria ter
outra coisa, eu queria ter uma bonita, queria ter um nome bom. O meu sempre, na minha vez, tem que ser ruim. Olha, ele se engasgava do outro lado, de tanto que ele ria da minha cara. E para mim aquilo era muito sério, né? De fato era sério, eu tinha medo. Aí eu comecei a entender, né? E conversava assim com ela, assim, falando: olha, se a senhora mesmo, assim, se a senhora mesmo me explica o que é, por que desse nome, quem é, eu não quero ter santo ruim. Eu falava para ela, e falava como tô falando com você, falava assim: olha, minha senhora, eu não quero ter santo ruim, eu não sei o quê. E a partir dali, a Pombagira, às vezes que ela começou a vir, ela contava a história dela para as pessoas, a história dela não, mas a função dela e a linha dela de trabalho. E aí eu comecei a entender. Aí você me perguntou sobre incorporação consciente e incorporação inconsciente. Eu não tenho uma incorporação consciente total, não tenho. Varia de caso para caso. Eu costumo dizer de lição para lição, porque eu aprendo cada uma quando eu estou trabalhando com eles. Eles fazem questão de trazer uns problemas que a gente está vivendo para a gente atender, que é uma coisa. E aí, por exemplo, já aconteceu de eu atender pessoas que eu ver quem é, eu tô vendo, a pombagira, o santo, seja quem for, está falando e eu não consigo entender ou perceber o que está sendo dito. Ou a pessoa está falando para mim, eu tô vendo o que ela está falando, mas é um transe que eu não consigo entender o que ela está falando. E a resposta vem, a pessoa sai feliz, ou sai chorando, me abraçando, não sei o quê, e eu não consigo ter clareza sobre isso. Agora, já aconteceu dela vir falar com algumas pessoas e eu escutar, e eu falar assim: nossa, é isso. Porque aquilo é uma lição para mim, de algum modo, sabe? Então é isso. A minha incorporação, ela não é consciente totalmente, e em alguns momentos eu consigo ter essa visão ou audição. Eu acho que vai muito da permissão do santo. Eu acho que vai muito do problema de quem está trazendo. Eu acho que é isso. Depois, quando eu volto confusa, sem saber do que aconteceu. Acordo, oi, não sei o quê, bebe água, volto. Às vezes eu não me lembro de absolutamente nada. Durante a semana, aquilo vai vindo como um filme, como um flash. Tem coisa que eu não sei se é real ou se é da minha cabeça. E aí, como a minha filha me acompanha, eu pergunto para ela assim: mas a pombagira falou tal coisa? A pombagira deixou algum recado? Porque eu tô com uma coisa na cabeça, eu não sei se isso é da minha cabeça, ou se ela deixou dito, ou se é muito confuso para mim ainda, mas eu acho que é isso, não é uma confusão. Eu acho que é como que tem que ser. É que nem tudo a gente precisa saber das outras pessoas e tem coisa que a gente precisa saber até para aprender. Então, esse é o meu transe, sabe? Depois eu vejo como um filme, tem coisa que eu não lembro, a maioria das coisas apaga da minha cabeça. É bem assim que funciona. É porque, de fato, é assim, entendeu? E hoje você já perdeu o medo da Rainha do Inferno? Ah, já, minha filha. Oh! Medo não é a palavra, mas ela me surpreende todos os dias, assim. Todos os dias. Eu vivo coisa, Palmira. Não é que eu não espero, porque quando a gente pede alguma coisa ao sagrado, a gente espera que aquilo aconteça. Mas é o que eu falo, aos meus olhos, parece que não é possível. Quando ela fala alguma coisa assim, ela quer isso, tudo bem. Ela merece. Eu vou dar. Ela fala assim, eu vou dar. Garota. Aí eu falo, ela não falou isso. Aí minha filha fala, ela falou. Ela vai dar. Minha senhora. Aí às vezes passa um tempinho assim. Eu falo, pô, mas não aconteceu. Ela falou que ia dar. Em algum momento aquilo vira uma magia e as coisas acontecem. Eu falo, caraca, meu Deus.
Ou quando as pessoas trazem a devolutiva, sabe? Que as pessoas ficam encantadas, falam assim, Suene, eu falei com ela, falou, ela disse que ia resolver. Ela disse, eu tenho medo, assim, sabe? Mas ela faz. Eu costumo dizer que ela toma conta, ela dá conta, ela presta conta. Então, hoje eu não tenho medo, porque eu entendi que a rainha do inferno, ela é uma mulher que ela trabalha na linha dos extremos, sabe? Essa pombagira, para quem muitas pessoas pedem, inclusive, que eu fale sobre isso. Ela não é uma pombagira comum, esse nome, né, que as pessoas querem sempre um nome glamouroso e tudo mais. Ela trabalha na linha dos extremos, ela resgata, ela consegue caminhar em lugares que outras pessoas, né, outros espíritos, eles não caminham. Ela vai lá, ela é um feixe de luz. Ela consegue te tirar sabe, do suicídio, ela consegue te tirar da dor profunda, ela consegue te tirar da depressão, ela consegue te tirar da droga, ela consegue ela caminha literalmente pelos infernos terrenos e espirituais, sabe? Então, ela tem essa permissão de lidar com extremos de fato. Então, ela consegue resgatar aquilo que a pessoa fala assim, não tem mais jeito. Ela fala, tem. Que só uma pessoa, né, só uma energia que consegue andar pelos infernos teria essa capacidade, né, de resgatar alguém que está tão... É isso. Só uma rainha mesmo que consegue andar no inferno que consegue fazer isso. Assim, eu me surpreendo, eu tenho muita gratidão, sabe, assim, por poder partilhar, né, do meu corpo, da minha mente, da minha história, porque a minha história, ela caminha junto com isso. Eu aprendi no meu desenvolvimento mediúnico que nós atraímos e trabalhamos com espíritos afins, espíritos que tenham afinidade com a gente. De algum modo, a gente aproxima e trabalha com espíritos que tenham afinidade com a gente. E assim, essa mulher, eu trabalho com muitos outros, né? Eu trabalho com o seu Zé, eu trabalho com a vovó, eu trabalho com a criança. Mas essa mulher, ela é uma mulher assim que eu sou muito, muito grata, muito. E eu não duvido mais de nada. Às vezes acho que nem sou merecedora de tanto, né, que ela faz na minha vida. Mas falar de Pombagira para mim, e em especial de Dona Rainha, é falar de muito amor. Eu acho que todo amor que eu não tive aqui na Terra ainda, assim, sabe? De cuidado, de proteção, eu tenho com a minha espiritualidade, porque eu ganho da minha espiritualidade, porque se sou o que sou, é graças a eles, sabe? Ela me leva para esse caminho. Eu vivi um conflito de trabalho por querer ter uma vida formal e não conseguir, né? Acabar falando de pombagira na internet. Isso para mim era uma coisa. E todo o trabalho que eu faço, Palmira, de algum modo a espiritualidade salta, sabe? Assim, eles me levam para aquele lugar. Então, eu vejo que o meu querer não é que é o melhor. As pessoas não falam assim, nossa, Sueli, você... Cara, eu sou até um pouco antissocial. Eu não sou de balada, eu não sou de festa, eu não sou uma pessoa de muitos amigos, eu não sou. Eu sou aquela que combina, vambora, 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 e na hora eu falo, pô, gente, teve um problema aqui, e não vou. Mas quando eu estou em cena, quando eu preciso fazer uma entrega profissional, é Pombagira que tá, sabe? É Pombagira que pega aquilo ali, que fala assim, vambora, você vai brilhar, você vai... É ela que me leva para esses caminhos. E sendo magia ou não de Pombagira, os meus trabalhos sempre acabam perpassando por isso. Tem dois lugares muito interessantes aqui. O primeiro é em relação ao amor
A gente, né, essa série, ela está sendo muito realizada pela questão do medo que as pessoas têm de Pombagira, e quando a gente fala esse nome, Rainha do Inferno, as pessoas têm muito medo, Pombagira, Rainha do Inferno. E aí a gente está aqui com uma pessoa que fala que o lugar onde ela recebeu e recebe mais amor é de uma energia chamada Rainha do Inferno. E para a gente sair um pouco desse lugar, colocar as sandalinhas da humildade e entender que muitas vezes, né, o que é branco, o cheirinho de lavanda, não é o que vai te entregar amor. Isso também vem muito do racismo. Sim. Muitas vezes o que é capaz de nos entregar amor é aquilo que vai cavucar lá embaixo, é o que vai dar a mão para a gente quando a gente está lá embaixo, que muitos não são capazes de chegar lá embaixo. Então, é por isso que essas energias têm esses nomes, que muitas vezes são assustadores. E aqui eu deixo de novo um apelo: por que a gente não tem medo de Hécate, que é uma deusa grega tão parecida com a Rainha do Inferno, ou Perséfone, que é a própria Rainha do Inferno na mitologia grega, e por que a gente tem medo da Pombagira, Rainha do Inferno? Se são energias tão parecidas, né? Aqui fica um apelo para você que está nos assistindo, pensar sobre esse seu medo, quebrar esse medo, que é um medo aí que tem tanto preconceito, tem tanto racismo, tem tanta coisa no medo, e é a mesma coisa. E um outro lugar que eu quero chamar a atenção, que é justamente isso que a gente está falando, justamente pelo medo que as pessoas têm, pelo preconceito, tanto que a gente está aqui vendo a Suelen, que é uma mulher tão potente, que tem um trabalho, e quanto que ela, eu tenho medo, ou receio de aparecer com as minhas pombagiras, pelo que as pessoas vão pensar, se isso pode atrapalhar o meu trabalho. Eu também já pensei sobre isso, em relação ao meu trabalho, e que a gente, você que está assistindo, e nós duas aqui, a gente não deve mais fazer isso, a gente não deve mais esconder o que a gente é. Nós somos isso aqui, isso é a nossa ancestralidade. Eu perco seguidores quando eu falo de pombagira, perco, mas eu ganho tanto, e a Suelen ganha tanto, e a gente vai ganhar tanto, porque isso é a nossa ancestralidade. E quando a gente trabalha com a nossa ancestralidade, a potência é muito maior. A gente está mexendo em lugares que são necessários mexer para a gente ter a nossa potência de volta. E eu vejo você muito potente, Suelen, quando você fala delas. Sabe, quando você fala da sua Rainha do Inferno, quando você traz ela, eu vejo quanto ela te tirou de lugares de abuso. Como que isso é potente em você, como que a sua fala vai ser potente, e a fala dela também através de você, para tantas mulheres que vão assistir, e para homens também, né, que estão numa situação agora, que precisam ouvir que até nos nossos infernos e na Rua da Amargura vai ter alguém lá, muito poderoso, para te dar a mão. E são elas, são elas. Emocionante, assim, é isso. Eu não consigo ver, eu não consigo entender porque, né, o medo, porque a fala ruim, a demonização, porque na minha vida é muita luz, sabe? Na minha vida mudou a minha história e muda a minha história diariamente. Hoje eu tô caminhando para um lugar que eu ainda fico perguntando, falo, cara, mas será que é isso mesmo? É isso, sabe? Vai, faz. Então, se eu pudesse deixar um recado para quem está em casa, é isso, assim, confia na sua ancestralidade. Se você não sabe os seus, ou se você tem medo, ou se você é inseguro, porque passa sobre isso, assim, veja a minha história. E você também não precisa falar com a sua pombagira na cabeça de ninguém incorporado. Eles estão com a gente o tempo todo. A minha pombagira, ela se chama Rainha do Inferno. Se você chegar no tempo, no vento, você falar, você gritar, falar assim, me ajuda, me resgata, tira o medo de mim, tira a dor, tira o sofrimento. Com toda certeza absoluta, ela vai estar lá com você. Certeza absoluta, sabe? Grita no tempo, grita no vento, chama, clama por salvação. É isso, sabe? Eu fui salva. É a minha história. Por mais que as pessoas falem, é a minha história. Eu vivo esses milagres diariamente, sabe?
eu faço questão de falar assim, é milagre, é milagre. E é o que você falou. Se existem os deuses gregos e romanos, não sei o quê, existem os nossos. E por que veio de África, ou porque é um ancestral, ou porque é preto, ou porque veio de um núcleo chamado pobre, é ruim, é demônio, né? Até onde isso vai? Até onde isso é religioso e até onde isso é demoníaco, né? Até onde que é? Suelen, eu quero saber, se você puder falar, lógico, se você não puder, a gente vai entender. Falou que a sua pombagira, uma delas é a Rainha do Inferno. Quais são as outras pombagiras que você trabalha? A minha principal pombagira de trabalho é a Dona Rainha do Inferno, ela que toma conta, ela que está de frente, ela que resolve as coisas. Mas tem uma outra que ela trabalha mais na linha da malandragem, mas ela já veio e tudo mais, mas ela não deu nome ainda, né? Então, eu sei dessa energia, eu sei ela ali, mas ela não deu nome. E, incrivelmente, uma outra entidade que trabalha muito comigo, assim, que é muito atuante, tal como Dona Rainha do Inferno, é seu Zé, né? É o seu Zé Pilintra do Cruzeiro das Almas, é o seu Zé das Almas. Então, assim, eles têm uma dobradinha aí muito grande e eles trabalham muito. Então, hoje, nesse momento de vida, né, que mais trabalha, que mais fala e que mais guerreia junto comigo são essas duas forças, que é a Dona Rainha do Inferno e o seu Zé. Essa outra, ela não deu nome, e tá tudo bem. Porque foi o que eu falei para quem tá vendo, vai falar assim: caraca, é verdade, a Suelen falou. Eu não quero nem saber, meu amor, dependendo da situação, eu grito Dona Mulambo, dependendo da dona. A Dona Sete, que é a pombagira da minha mãe de santo, eu grito Dona Sete, falo, Dona Sete, pelo amor de Deus! E assim, a Dona Sete fala que ela e Dona Rainha, elas trabalham no mesmo clã, né? Elas são bestezinhas lá no astral delas. E aí, assim, dependendo da situação, meu amor, eu vou, Dona Figueira, e eu chamo uma, eu chamo outra, eu chamo uma, eu chamo outra. Então, assim, nesse momento é isso. Dona Rainha é que tá aí dando as cartas, é o que tá comandando, e as outras eu ainda não sei os nomes. E para a gente terminar, eu quero que você fale em uma palavra o que resume pombagira para você. Pombagira é amor. É amor. Sim, pombagira é amor. Eu também sinto pombagira é amor. Amor, amor. É muito amor. Pombagira me enche de amor, pombagira cuida de mim, pombagira não deixa qualquer macho chegar. Elas chamam a atenção, mas esses machos que não quer nada com nada, elas botam para ir embora. Pombagira me nutre, pombagira cuida, pombagira faz eu me cuidar, pombagira faz eu me embelezar. Pombagira me tira da depressão. Eu sou paciente psiquiátrico desde o início desse relacionamento. Eu faço uso de medicação, eu tenho cuidados médicos, eu tenho todo um cuidado que não é só o religioso, não é só a pombagira, e ela faz esse movimento na minha vida, se cuida, se preserva, sabe? As pessoas têm a coisa de dizer que pombagira vai sair com todo mundo, pombagira é piranha, pombagira é safada, e a pombagira, ela te traz para um lugar de especial. Hoje, eu me sinto uma mulher muito especial. Muito especial, né? Pelo contrário, a gente acaba entrando quase que no celibato, né? Porque a gente é tão especial que você não quer mais dar para ninguém. É tipo assim, não vai falar assim, pô, é tão maravilhoso que, pô, não merece. Você não vai me comer só por me comer. Não, aqui o negócio é um outro patamar, é um outro nível, sabe? Então, assim, pombagira é amor, ela me dá esse amor, ela me traz esse amor, é isso. Suelen, muito obrigada pela sua participação aqui.
Eu estou muito honrada de ter ouvido a sua história. Eu sei que vai ajudar muitas pessoas, principalmente mulheres, que saíram de relações abusivas ou que ainda estão em relações abusivas e desejam sair. A sua história foi muito tocante. Ter trazido Dona Rainha do Inferno aqui, que a gente ainda não tinha falado dela, que é tão poderosa, tão maravilhosa, tão amorosa. Então, muito obrigada pela sua participação na série Perfume de Pombagira, As Deusas do Brasil. Muito obrigada. Eu agradeço muito por essa oportunidade, por estar pertinho de você, mesmo que virtualmente. Você é uma mulher que eu admiro, é uma pombagira potente, é uma pombagira que inspira tantas outras. E para mim, isso aqui que a gente teve hoje é um presente de pombagira, porque me trouxe, através de uma pombagira, que é uma amiga nossa, a Carolina, que é sabe, é uma coisa na minha vida, é uma erótica maravilhosa, poderosa, e trouxe você, e a gente vai conseguir acessar você que está em casa. Então, muitíssimo obrigada pela confiança, pela oportunidade. Você que está em casa me ouvindo, se quiser me achar, se quiser bater um papo, eu estou no Instagram como Eu Sou Suelen Martins. Gratidão, muito sucesso, muito axé, muito dinheiro. É isso que eu te desejo, Palmira. Muito obrigada. Para você também. Obrigada, Suelen. Emocionante essa entrevista com a Suelen, né? Eu acredito que se você está num relacionamento abusivo, essa entrevista te tocou e a partir de agora, minha amiga, você vai conseguir sim dar os seus primeiros passos para que você consiga sair dessa situação. Se você é uma mulher que você já passou por um relacionamento abusivo, você já conseguiu sair, eu sei que a dor ainda está aí, os traumas, os medos, e está na hora da gente começar a limpar eles. Então, chama pela força da pombagira, como a Suelen falou bem, e a gente está aqui com você. E manda essa entrevista para as suas amigas, porque a gente nunca sabe qual mulher do nosso círculo está passando por um relacionamento abusivo, está dentro de um relacionamento abusivo, ou o pior, na maioria das vezes, quando a gente está num relacionamento abusivo, a gente nem se dá conta que está num relacionamento abusivo, porque você não imagina a capacidade que um abusador tem de te enlouquecer e fazer você achar que a louca é você. Eles são extremamente manipuladores. Então, espalha essa entrevista nos seus grupos, com as pessoas que você conhece, simplesmente espalhe esse vídeo, essa entrevista da Suelen. E para te ajudar, seja você uma pessoa que já saiu de uma relação abusiva, seja você uma pessoa que está no relacionamento abusivo, temos aqui a nossa queridíssima coleção Perfumes de Pombagira, que são 7 pombagiras. Eu estou deixando o link aqui embaixo para você, na legenda desse vídeo, para você escolher a sua pombagira ou mais de uma, e adquirindo um dos perfumes da coleção, você tem direito a participar comigo de uma imersão exclusiva, fechada e online sobre pombagiras e suas poções mágicas. Eu vou ter um prazer e um carinho enorme de estar contigo nessa grande imersão, que é uma experiência completa. Então, corre, porque os lotes são pequenos, são obras aromáticas, são obras artísticas feitas um a um. Então, é algo com muito carinho e com muito magia. Estou te esperando para essa experiência. Um grande abraço e até a nossa próxima entrevista da série Perfumes de Pombagira, As Deusas do Brasil.